Então, Gênesis capítulo 19, do 23 ao 38. Esta é a segunda mensagem neste capítulo. Nós falaremos sobre o efeito Sodoma. Este é o título da nossa mensagem. Nós já tratamos deste texto com uma mensagem intitulada Salvo como que através do fogo, onde nos concentramos nas ações, nas atitudes de Ló, como isso trouxe algumas consequências. Meus irmãos, nós sabemos, aqueles que estão acompanhando, para quem está nos visitando, nós, no desejo de cumprir a palavra de Deus e ensinar todo o conselho de Deus, nós temos pregado no Novo Testamento, no culto matutino, pela manhã, às 8h30, e nós temos pregado no Antigo Testamento, no culto noturno, assim, cobrindo a Escritura. E estamos expondo o livro de Gênesis, já estando aqui no capítulo 19. E como nós vimos, a história de Ló, ela é formada por uma trilogia de narrativas. Nessa trilogia, que é uma série de 3 episódios, nós vimos que começa a descida, a derrota da vida de Ló no capítulo 13. Então nós vimos já no primeiro episódio dessa trilogia, que está lá no capítulo 13, que a escolha de Ló, em contraste com a de Abraão, foi baseada no olhar da cobiça, uma escolha insensata, guiada pela aparência do mundo. Quando Abraão disse para ele escolher uma terra, nós vimos que a derrocada de Ló começou quando diz a palavra de Deus, lá no versículo 10 do capítulo 13, que levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era bem regada. Mas só que tem um parênteses logo depois, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. O narrador nos avisando da escolha insensata de Ló. Então ele escolheu, guiando-se não por fé, mas pelo que os seus olhos viam. E ali Ló separou-se da comunidade do pacto e, sem perceber, diz aquele capítulo, ele foi armando as suas tendas até Sodoma, cujos homens, ressalta-se nos versículos 12 e 13, eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. No segundo episódio, que é no capítulo 14, nós vimos que, mesmo após ser resgatado pelo patriarca Abraão, Ló teimosamente escolhe voltar para a enganosa proteção oferecida pela cidade de Sodoma. Era uma cidade fortificada, era uma metrópole para a época, mas era uma cidade cuja iniquidade já havia subido até o céu e demandava o juízo de Deus e a destruição. Nesse terceiro episódio, no domingo retrasado, nós vimos como, apesar das advertências dos anjos, Ló vacilou em se desvencilhar da cultura da avareza, do apego aos seus bens, à riqueza e à tranquilidade enganosa de Sodoma. Ele recebe a visita dos anjos, como nós vimos, que vieram para alertá-lo da destruição da cidade e convencê-lo a fugir. No entanto, nós vimos que ele se revela um salvo relutante. Todo o capítulo demonstra a demora, a morosidade, a teimosia de Ló. E em suas ações, Ló se revelou um completo trapalhão. Ele usa de recursos carnais para resolver conflitos. Os homens querem ter relação sexual com os anjos, abusar dos anjos, mas ele oferece as próprias filhas para serem violentadas para proteger os anjos. Ele tenta proteger os seus hóspedes, mas ele tem que ser protegido por eles. E é só por isso que ele não morre. Ele sai para alertar os seus genros acerca da destruição da cidade, mas eles acham que ele está fazendo piada, porque ele perdeu a autoridade diante dos seus genros, que eram incrédulos. E diferentemente, como nós vimos nos movimentos de Abraão, no capítulo 18, quando Abraão havia recebido a visita do Senhor também, as ações de Ló revelam indolência. Ele se demora em fugir, e só por causa da misericórdia do Senhor e pela intercessão de Abraão é que ele é salvo. Mas para isso ele tem que ser puxado pelos anjos. Aquele que havia confiado na segurança ilusória da cidade termina os seus dias, como diz aqui no verso 30, numa caverna. O justo Ló perdeu suas riquezas e empurrou a sua família para o precipício. A sua mulher
foi destruída junto com Sodoma. O verso 26 mostra isso. E sua história termina com uma tragédia familiar. Aquilo que ele havia sugerido aos homens de Sodoma fazer com suas filhas, ele mesmo, embora sem ter consciência, acaba fazendo. A sua semente é preservada por meio de uma relação incestuosa. Ele se deita com suas filhas como se fossem suas mulheres. Elas se deitam com ele como se fosse o marido. E ele produz 2 povos pagãos, o povo de Moabe e os filhos de Amon, que mais tarde serão espinho nos olhos e açoite nos lombos do povo de Israel, do povo de Deus. Pois bem, meus irmãos, decidi ainda continuar a expor este texto, porque nesta segunda narrativa eu tenho 4 objetivos em particular. Primeiro, eu quero refletir com os irmãos sobre os pecados específicos de Sodoma e Gomorra, que a tornaram especialmente odiosa, ou as tornaram especialmente odiosas aos olhos de Deus. Nós vimos que havia amorreus com os quais Abraão fez uma aliança temporária para livrar o seu sobrinho Ló, lá no capítulo 14. Nós lemos no capítulo 15 que a iniquidade dos amorreus ainda não tinha subido, ainda não tinha enchido a sua medida para que Deus trouxesse juízo, mas mais tarde o povo de Israel vai desapossar os amorreus. No entanto, é dito que Sodoma e Gomorra eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Então nós vimos que a perversidade de Sodoma, Gomorra, Admá e Zeboim, cidades que também foram subvertidas, era tal que demandava uma destruição completa. E nós vimos nisso que aqui podemos verificar que as culturas não são exatamente iguais. Toda cultura tem traços do pecado, tem traços da criação de Deus, mas há culturas e gerações que chegam a um nível de perversidade que exige da santidade, da justiça de Deus, um juízo como este de Sodoma e Gomorra. Então, os pecados de Sodoma e Gomorra precisam ser analisados para ver o que levou esta cidade a ser tão perversa que Deus teve que destruí-la. Segundo, eu quero analisar com vocês o efeito que a mentalidade, que o estilo de vida de Sodoma teve sobre Ló, sobre suas filhas e sobre sua esposa. Sim, porque um homem que viveu tanto tempo, embora, como vimos já e ainda veremos hoje, fosse justo, um homem crente, deixou-se de alguma maneira, em alguma medida, contaminar pela mentalidade de Sodoma e passou essa herança maldita para suas filhas. E é importante que nós vejamos isto. Em terceiro lugar, eu quero mostrar como o espírito que movia as cidades de Sodoma e Gomorra se manifestou ao longo da história da salvação e ainda pode se manifestar até mesmo na igreja visível, levando a igreja visível à apostasia, ao abandono da fé e da verdadeira religião. E quarto, eu quero mostrar como que o juízo sobre Sodoma e Gomorra teve desdobramentos na história da redenção, servindo de advertência para nós sobre quem os fins dos tempos têm chegado. Então, com isso eu quero falar sobre o efeito Sodoma. Será que nós, pais, que moramos num lugar, numa terra que está se tornando bem semelhante a Sodoma, não temos, de alguma maneira, sofrido a influência do mundanismo em nossa vida, em nossas ações, na forma como educamos nossos filhos, como escolhemos a nossa profissão, como trabalhamos, como estudamos? Este é o nosso objetivo. Avaliar se não há algo de Sodoma no nosso coração. Este é o nosso objetivo. Então, em primeiro lugar, quais eram os pecados de Sodoma e Gomorra que as tornaram especialmente odiosas aos olhos de Deus? O que salta aos nossos olhos na narrativa é, claramente, um desejo sexual pervertido.
Mas isto não era tudo. Isto aí é, na verdade, um desdobramento de um processo de degeneração moral. Então, a narrativa é muito clara. Quando os anjos adentram aquela cidade, observem no capítulo 19, Ló vai até eles, prostra-se rosto em terra. Ele ainda não sabe, provavelmente, que eram anjos. Ele só sabe a partir do momento que eles estendem a mão e o trazem de volta para dentro da casa e ferem os homens de cegueira. Mas parece que ele está preocupado com a segurança deles. Veja o verso 2, porque ele diz: eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés, levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Porque ele está preocupado. A hospitalidade era um dos valores mais nobres, que as pessoas mais procuravam praticar, mais valorizados da cultura do Antigo Oriente, ainda hoje. Então, por que ele está fazendo questão de dizer, olha, de madrugada vocês levantam? Não parece que ele quer hospedá-los, mas, ao que parece, ele está preocupado com a segurança deles. Ele quer que eles entrem na casa antes que os homens vejam. É por isso que diz que eles disseram, não, passaremos a noite na praça, mas ele instou-lhes muito para que fosse com eles. Só que essa medida de segurança não adiantou, porque alguém da cidade viu esses homens chegarem lá, e diz no verso 4 que antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa, e o narrador faz questão de nos dizer que eram homens de todas as idades, moços e velhos. Nós já falamos que a palavra moço é uma palavra que inclui crianças, mais ou menos a partir dos 6 anos, 7 anos, que já pode andar, até os mais velhos, quer dizer, de todas as idades. Então, até as crianças estavam corrompidas pelo espírito de Sodoma. E diz, olha, traz esses homens aqui fora para que abusemos dele. Nós vimos que o verbo abusar aqui, na verdade, a gente chama de eufemismo, é uma expressão que se usava para a relação sexual. Traze-os aqui para que conheçamos. Quando diz que Abraão coabitou com Sara, a palavra ali é Abraão conheceu Sara. Então eles dizem, nós queremos ter relações íntimas com esses homens. Eram homens querendo ter relações com homens, independente se eles queriam ou não. Trata-se de um desejo homossexual e de um desejo de cometer abuso sexual. Este é o ponto. E Ló, desesperado, tentando salvar os seus hóspedes, faz uma coisa mais desastrada. Diz, não, eu tenho 2 filhas virgens. Vocês podem fazer o que quiserem com ela. E eles disseram assim, olha, tu queres ser juiz em tudo? A ti nós faremos pior do que a eles. Ou seja, a gente já queria fazer o mal com eles. Eles iriam violentar aqueles homens, era isso que eles queriam fazer. Então revela uma perversão sexual, violência sexual. Como que eles chegaram a este ponto? Para nós entendermos isto, é importante que nós leiamos o que está escrito em Ezequiel, capítulo 16, versos 49 a 50. E aí nós vamos enumerar alguns dos pecados de Sodoma que a levaram a tal perversão. Alguns usam este texto para dizer que o pecado de Sodoma nada tinha a ver com questão de prática da homossexualidade. Mas esse texto não elimina, ele não exclui o que nós vemos no capítulo 19, ele inclui. Então é uma leitura equivocada dizer que os pecados não envolviam questões sexuais, porque existe uma palavra aqui em Ezequiel que inclui isto. Mas Ezequiel, capítulo 16, se você observar o capítulo 16, você verá que Deus está tratando da infidelidade de Jerusalém. Como que Jerusalém, tendo sido resgatada pelo Senhor do Egito, voltou para a idolatria, e a figura que Deus usa para descrever as abominações de Jerusalém é a de uma mulher adúltera que se comporta como uma prostituta. Nós não vamos ler todo o texto, mas é isso que ele está dizendo. E Jerusalém, povo de Deus, igreja visível da velha aliança, se torna tão pervertida, porque abandonou o Senhor para os ídolos, que se torna como uma prostituta. E é preciso que eu diga pelo menos isto do contexto histórico deste texto de Ezequiel.
é que a idolatria no mundo antigo estava ligada a orgias sexuais. O povo, quando celebrava os deuses, eles queriam celebrar a fertilidade, e para celebrar a fertilidade e atrair fertilidade para a terra, para que houvesse chuva, eles tinham que praticar o que é chamado de mágica imitativa. Eles tinham que imitar os deuses. E na visão dos idólatras, dos pagãos, os deuses tinham relações íntimas, e era dessas relações íntimas que vinha a fertilidade da terra. As mitologias antigas narravam isto. Então, o que acontecia nos cultos pagãos era uma orgia misturada com idolatria. E Deus está exatamente acusando Jerusalém disso. E para isso, ele está dizendo, olha, você agora é irmã de Sodoma. E no verso 49 e 50, ele revela alguns pecados de Sodoma que ficam mais claros para nós. Quais eram os pecados de Sodoma? Verso 49. Eis que esta... Veja o verso 48, ele diz, tão certo como eu vivo, diz o Senhor, não fez Sodoma tua irmã, ela e as suas filhas, como tu fizeste, e também as tuas filhas. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã. Qual foi o primeiro pecado? Aí estão os pecados. Primeiro, soberba. Soberba é a ideia de alguém que se incha de orgulho, que acha que é o tal, que não precisa de Deus, que sabe de tudo, que faz o que quer, que está acima do bem e do mal e que ninguém pode julgá-lo. Esse é o pecado de Sodoma, soberba. Mas aí ele acrescenta o que levou a essa soberba. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade teve ela e suas filhas. A questão é a seguinte: a cidade de Sodoma enriqueceu e prosperou e se desenvolveu de tal maneira que aconteceu com ela o que acontece com muitas pessoas e com muitas cidades. Quando você fica próspero, quando você começa a se tornar poderoso, quando você começa a ter muita segurança, então você começa a achar que é pelo seu poder, que é pela sua força, que é pela sua riqueza, você começa a confiar na instabilidade da riqueza, você começa a ficar folgado. E não é que a prosperidade em si é ruim, mas é que o coração humano, quando ele sente que tem poder, ele se ensoberbece. Isso não acontece só com indivíduos, acontece com cidades. Eu me lembro de ter estado na Coreia nos anos 90, final dos anos 90, 97. E nós fomos lá com um grupo de pastores para conhecer todo o trabalho, a história evangélica na Coreia, porque é um país onde houve vários avivamentos. Mas a Coreia estava passando por uma espécie de arrefecimento do último avivamento que tivera. E uma das perguntas que nós fazíamos às muitas igrejas que nós visitamos cerca de umas 10 igrejas, era o que levou ao arrefecimento do fervor espiritual, da piedade, da dependência de Deus, da santidade de vida, embora as igrejas ainda tivessem muito compromisso com Deus. Mas o que levou ao arrefecimento? Eles disseram, a prosperidade da Coreia levou muitas pessoas a se encantarem. Então você tem riqueza, você não precisa mais de nada. Mas não é só isso. Mesmo não havendo violência em termos de assalto, em lugares prósperos, pode pesquisar, faça a sua pesquisa. Os países mais prósperos, ou nas regiões mais prósperas da cidade, é onde você tem mais história de abuso sexual, de perversão sexual, porque uma vez que você desfruta de vários prazeres que a riqueza pode lhe dar, como o nosso desejo pelo prazer é idólatra, chega um momento de limite do prazer e a gente quer experimentar novas coisas, coisas transgressoras. É por isso que gente famosa rapidamente entra no mundo das drogas, participa de orgias. É só a gente olhar a vida de vários famosos. Então, essa fartura de pão e tranquilidade gerou soberba em Sodoma. Gerou a ideia de que parecia que ela estava acima do bem e do mal. Mas não só isso. Diz que ela teve próspera tranquilidade, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Irmãos, há um americano que foi preso e depois foi recentemente solto. Ele tem uma ilha. E para essa ilha, muitos famosos, ricos, magnatas e políticos vão, porque ele leva para lá crianças de várias idades, de ambos os sexos, para serem abusadas por esses magnatas.
mas ele foi solto porque tem amigos influentes. E muita coisa tem sido abafada porque é gente poderosa. No Brasil tem uma rede de pedofilia e os maiores clientes são ricos e poderosos. Não é que o pobre não é pecador, não. Não é isso. Mas eu estou tentando mostrar que a fartura de pão e a tranquilidade geraram em Sodoma um sentimento de independência e soberba. E não só isso, ela nunca amparou o pobre e o necessitado, ela não tinha piedade do pobre e do necessitado. Ela não cuidou dos seus pobres. Não havia justiça social. Então, soberba, negligência para com o pobre e necessitado, confiança e esperança na instabilidade da riqueza, em vez de confiança em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Paulo já nos advertiu isso em 1 Timóteo capítulo 6, ele diz, os que querem ficar ricos caem em tentações ciladas, e muitos nessa cobiça se meteram em concupiscências insensatas e perniciosas. E ele fala no capítulo 6, verso 17, exorta aos ricos do presente século, aos crentes ricos, que não depositem sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Irmãos, quando alguém enriquece, é para que seja um ajudador do necessitado. É para isso que Deus nos dá riqueza, para que tenha com que acudir o necessitado. Então, quando você pensa em trabalhar e amealhar riquezas apenas para a sua estabilidade, você já está bem começando o caminho da mentalidade de Sodoma. Este é o ponto. Mas não só isso. Então você tem soberba por causa da confiança na sua tranquilidade, negligência para desamparo do pobre necessitado, e você tem então, em consequência, a prática de abominações. Observe aí no verso 49, no verso 50, foram arrogantes. Veja, é quase um sinônimo de soberba. É aquele que quer falar mais alto, que fala com grosseria. Foram arrogantes e fizeram abominações diante de mim. Esta palavra abominações, domingo passado os irmãos ouviram isso do pastor João Paulo Aquino. A palavra abominação é uma palavra que diz respeito a um tipo de perversidade de uma gravidade especial. Esta é a palavra utilizada, por exemplo, pelo Senhor Deus em Levítico 18, 22, para o homem que se deita com outro homem. Isso se aplica à mulher também, com outra mulher. Não te deitarás com homem como se fosse mulher, isto é abominação. Se você olhar todo o capítulo 18, você vai ver, não te deitarás com animal, nem o homem, nem a mulher, porque por causa dessas abominações, as nações que estão diante de vocês vão ser desapossadas. Então a palavra abominações aponta exatamente para aquilo que eles queriam fazer e que eles faziam regularmente. Claramente, então, havia perversão sexual. Perversão no que diz respeito à distribuição dos bens, à ajuda do pobre necessitado, soberba, arrogância, confiança nas riquezas, perversão sexual. Lá em Judas capítulo 7, essa perversão sexual é muito clara. Judas capítulo 7 e em 2 de Pedro 2,10, eu peço que você abra lá e deixe marcado, porque nós voltaremos a esses textos. Antes de tudo, 2 de Pedro 2,10. Pedro está falando do dia da vinda do Senhor Jesus. E Pedro utiliza Sodoma como um exemplo. Mas falando de Sodoma, se você olhar, ele está falando no verso 6, reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, ordenou-as a ruína completa. E no verso 10 diz, especialmente aqueles que seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades. Mas lá em Judas, é o último livro, penúltimo livro, antes de Apocalipse, no verso 7, como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição, à imoralidade sexual,
seguindo após outra carne. O que é essa expressão seguindo após outra carne? O homem, em vez de procurar a mulher, procura outro homem. A mulher, em vez de procurar o homem, procura outra mulher. É isso que é seguir outra carne. Também rejeitam governos e difamam autoridades superiores. Quais são os pecados de Sodoma? Soberba, arrogância, idolatria da avareza, avareza que é idolatria, desamparo do pobre e necessitado e perversão sexual. Esses são os pecados. A perversão sexual é a consequência, é um dos resultados e desdobramentos. Deus diz, pelo que vendo isto lá em Ezequiel, eu as removi dali. Deus removeu a cidade de Sodoma. É por isso, irmãos, que esta cidade foi destruída. A palavra de Deus utiliza o termo cálice da ira de Deus. A gente gosta muito de definir Deus como sendo amor. Deus é amor, mas Deus também é justiça, é santidade. E ele fala do cálice da ira que ele dá a beber às nações. E quando uma nação enche o cálice da sua ira, ele derrama juízo sobre ela. E a Bíblia diz que no fim dos tempos Deus derramará do cálice da sua ira sobre todas as nações. E foi o que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Meus irmãos, não é isto que está acontecendo com a sociedade ocidental. Chamando o mal de bem e o bem de mal. Chamando as trevas de luz e a luz de trevas. Chamando o amargoso de doce e o doce de amargoso. Negando que o homem nasce homem e que a mulher nasce mulher. Esta semana, um partido político, se não me engano, o PCdoB, colocou uma proposta para que seja legalizado o poliamor. E quando for legalizado o poliamor, as famílias podem ser de 2, 3 pessoas, tendo relações entre si, vivendo como marido e mulher, e inclusive de pai e filha, e de mãe e filho, ou de pai e filho. Nós estamos chegando ao nível de Sodoma. E nós precisamos alertar nossos filhos acerca disso. E é por isso que, em segundo lugar, eu quero mostrar o efeito Sodoma sobre Ló e sua família. Vamos lá. O que Sodoma promoveu em Ló? Vou resumir em 2 palavras. Sedentarismo espiritual. Quase todo mundo aqui, pelo menos os adultos, sabe o que é ser sedentário, né? Porque é moda agora, a gente faz corrida, vai na academia. Ter uma vida sedentária é ter uma vida em que você não se movimenta. Por causa disso você ganha peso, sua saúde é prejudicada. Você sabia que existe sedentarismo espiritual? A Bíblia fala lá em Deuteronômio de Israel que engordou e deu coices. A Bíblia fala em Ezequiel 36 da ovelha gorda que pisa o pasto que comeu com os pés e turva a água que bebeu com os pés. Ló, como efeito do espírito de Sodoma, caiu num sedentarismo espiritual. Vamos verificar isso. Eu quero, em primeiro lugar, mostrar que, por um lado, irmãos, Ló manteve substancialmente sua integridade moral. Nós percebemos isso, primeiramente, na própria narrativa, no fato de que, provavelmente, Ló se tornou um juiz respeitado, ao ponto de uma pessoa respeitada, ao ponto de atuar como juiz ou conselheiro na cidade. Veja que no capítulo 19, verso 1, quando os anjos chegam, Ló está assentado à entrada da cidade. Nós já vimos que a entrada da cidade, porque a muralha era muito larga, era uma cobertura larga o suficiente para caber muita gente, e naquela época não tinha um tribunal. Tudo que era de coisa importante acontecia na porta da cidade, era uma espécie de centro cívico, onde estavam os juízes, que julgavam as questões, faziam-se negócios também. Era um centro comercial de negócios.
Então, se Ló estava ali até o fim da tarde, ele possivelmente tinha uma posição de proeminência, e é razoável pensar assim, porque lembra, quem livrou Sodoma e Gomorra? Quem devolveu as riquezas de Sodoma e Gomorra? O seu tio Abraão. E, obviamente, a cidade ficou sabendo disso. Mas isso fica mais claro ainda, aqui mesmo no capítulo 19, no versículo 9, quando ele diz, olha, retira-te daí, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Quando eles dizem juiz em tudo, significa que ele julgava alguma outra coisa. Você quer mandar? Tudo bem. Você ser juiz entre nós, mas em tudo você quer ser juiz? Não, não é assim. Então, a descrição do narrador de Ló assentado à porta da cidade e a acusação dos moradores de que ele queria ser juiz em tudo indicam que ele tinha de algum momento, algum destaque, algum respeito da cidade. Um outro fato é que, mesmo morando numa cidade devassa, as suas filhas, como ele declara, permaneciam virgens. Estavam para casar, embora com incrédulos. Outra indicação da integridade dele. Principalmente naquela cidade pervertida. E se isto não for suficiente, irmãos, a Escritura dirá mais tarde acerca de Ló, em 2 de Pedro mesmo, que eu li, no capítulo 2, no verso 8, diz, porque este justo, chama Ló de justo, e nós só sabemos que ele era justo por causa disso. Este justo, pelo que via e ouvia quando habitava entre eles, atormentava a sua alma justa cada dia por causa das obras iníquas daqueles. Ou seja, ele inclusive se escandalizava e era atormentado pelo espírito pervertido de Sodoma e Gomorra. Entretanto, por outro lado, nós observamos que Ló foi contaminado com o espírito de Sodoma no que diz respeito a supervalorizar a fartura de pão e próspera tranquilidade, a riqueza, a beleza. Lembra? Levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, que era como o jardim do Senhor, que era como a terra do Egito, linda, maravilhosa, encantadora. Ele se encantou com isto tudo. O apego às riquezas. Porque lembra, os problemas com Abraão foi porque a terra não podia sustentar o gado deles. O apego às riquezas. A avareza que a Bíblia chama de idolatria em Colossenses 3:5. Levaram a Ló a escolher não por vista, ou por vista e não por fé, deixando-se seduzir pela beleza da campina do Jordão. Então, a preocupação de Ló, quando ele escolheu apartar-se de Abraão, não era, preste atenção, irmãos, para onde ele estava indo, para onde ele estava levando sua família, mas o que ele podia ganhar com isso. Qual é a sua preocupação com o futuro? Qual é a sua preocupação nas suas escolhas? É para onde você está indo? É o rumo que a sua vida está tomando? Ou é aquilo que você pode conquistar e ganhar? Ele escolheu não baseado na preocupação para onde estava indo, mas ele escolheu naquilo que podia ganhar, e naquilo que ele podia conquistar e desfrutar das coisas deste mundo. E talvez ele pensasse, como muitos de nós, pais, no que ele poderia proporcionar às suas filhas em termos de um futuro naquela cidade tão bela e segura e bem desenvolvida. E nessas condições, ele foi lerdo para atender às advertências dos anjos. E só foi salvo por causa da misericórdia de Deus. É só nós olharmos aí o capítulo 19. Veja a demora deles. Veja que no verso 12, os anjos dizem a Ló: tens alguém mais dos teus, genro, aqui, teus filhos, tuas filhas, todos quanto tens na cidade, faze-os sair deste lugar. Nós vamos destruir. Veja o verso 14, ele sai, fala aos seus genros, mas ele não tem autoridade. Apesar de ser um homem íntegro, ele perdeu a autoridade? Não é possível. Esse homem passou esse tempo todinho, escolheu nossa cidade, e agora está dizendo que vai. Está brincando. Ele perdeu a autoridade. Diz que ao amanhecer, os homens, no verso 15, apertaram com Ló: levanta-te, toma tua mulher, tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade.
Veja o verso 16. Como, porém, se demorasse, pegaram os anjos pela mão. Ele, a mulher, as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram. Veja a vagareza, a lerdeza desse sedentário espiritual. Mas ele ainda diz, ó, quando chegou lá fora, ele diz, livra-te a tua alma, foge, não olhes para trás, foge para o monte. O que Ló faz? Sai correndo? Não, ele fala, não, peraí, vamos parar aqui, vamos conversar. Ló é um sedentário espiritual. Meus irmãos, não nos enganemos. Muitos de nós hoje estão adormecidos, sem perceber que por causa do seu apego às coisas que se veem, em detrimento das que não veem, pelo seu apego às coisas temporais, em detrimento das coisas eternas, pelo seu apego às coisas deste mundo, em detrimento aos bens celestiais, tornaram-se sedentários espirituais. Muitos crentes retardam seu crescimento, emperram sua jornada de fé, e bem assim a vida espiritual deles e de sua família, porque eles estão preocupados em estabilidade, conquistas, ir atrás dos seus sonhos. Foi o que Ló fez, sedentarismo espiritual. É quando você não cresce espiritualmente, é quando você não investe numa vida de piedade para você e sua família, é quando você gasta tempo mais fora de casa construindo a vida e a família, do que dentro de casa instruindo os filhos, adorando a Deus com eles, buscando o Senhor. Mas nós vemos o efeito Sodoma também nas filhas de Ló. As filhas de Ló herdaram do pai uma coisa que eu posso resumir numa frase curta: boas intenções e métodos carnais. Elas demonstram boas intenções, mas o método para atingir o alvo nobre, que era suscitar descendência ao seu pai, é o método carnal, aprendido com o espírito de Sodoma, e pior, aprendido do próprio pai, do justo Ló, crente, mesmo sendo crente. Quando você faz escolhas erradas, quando você toma decisões, você mostra seus valores e os seus filhos estão observando. E eles vão aprender de você o que realmente importa. Veja, diz o verso 30, que Ló sobe de Zoar. Ele tinha pedido para Deus poupar Zoar, que é uma palavra que significa pequenina, insignificante. Deixa eu pelo menos morar numa cidadezinha. Ele não perdeu o vício, só se sentia seguro em Zoar. Mas quando ele viu o fogo sobre Sodoma e Gomorra lá de Zoar, ele disse, eu não estou protegido, não. E saiu e foi habitar numa caverna, só ele e suas duas filhas. E a primogênita disse à mais moça, olha a preocupação, a intenção é nobre, nosso pai está velho. Não tem homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume da terra. Nosso pai vai morrer sem descendência. E para aquela cultura, especialmente considerando que Ló havia caminhado com Abraão, sabia da promessa de semente, de uma semente numerosa, isso era a bênção de Deus. Nosso pai vai morrer sem semente, o nome dele vai desaparecer da terra. Ou seja, a preocupação é nobre, mas qual é o método? Vamos nos deitar com nosso pai, como se fôssemos mulheres dele. Vamos fazer o que o marido e a mulher faz para que ele tenha um filho, nós tenhamos filho dele e preservemos o nosso pai. Elas aprenderam com o pai, irmãos, que o que vale é a intenção e não importa o método. Se as intenções delas eram nobres, os métodos eram ignóbeis, que é o contrário de nobre. Então, a intenção delas era boa, conservar a sucessão do pai, mas o método era pecaminoso, mundano e carnal. Por isso que elas deram a beber vinho ao pai, para que ele ficasse bêbado, porque sabiam que sobre ele não permitiria isto. Mas espera aí, não foi o que elas viram? Não foi isto que Ló fez quando quis proteger os anjos, boas intenções, valorizar a hospitalidade, entregando-as para serem abusadas no lugar deles?
Ora, é um raciocínio simples. Se a gente pode ser entregue aos homens para sermos abusados por homens, vários homens da mesma cidade, por que não nos entregaríamos para suscitar descendência ao nosso pai? Elas aprenderam com Ló que boas intenções justificam pecados. Elas aprenderam, vendo o pai agir assim. Meus irmãos, quantas vezes nós tentamos justificar escolhas erradas com a alegação de boas intenções, não é mesmo? Eu só quero o melhor para os meus filhos. Eu só quero ver você feliz. Até pessoas do mundo criticam, denunciam essa visão equivocada de pais. Meu filho, olha, eu só quero lhe dar um conselho. Seja feliz, meu filho. Que conselho maravilhoso. Como é que se é feliz? Eu só quero o melhor. É o que nós dizemos enquanto nós praticamos ou permitimos aos que estão debaixo de nossa responsabilidade praticarem aquilo que Deus condena. Não, eu não quero que minha filha fique por aí. Então ela traz o namoradinho dela para cá, e aí eles têm um quartinho lá, e fica tudo bem, porque está debaixo dos meus olhos. Eu só quero que ela seja feliz. Nós condenamos, nós podemos estar bem intencionados, mas se nosso método é carnal e condenado pelo Senhor, então nossa boa intenção de nada vale. Está o espírito de Sodoma. E veja, nem Sodoma tinha boas intenções, mas como um homem justo, ele tinha boas intenções, mas aprendeu o método de Sodoma. Então, isso aconteceu com as filhas de Ló. Elas tinham intenção nobre, mas o método elas aprenderam com Sodoma através do próprio pai. Pai ou mãe aqui presente, quando você fala em dar o melhor para os seus filhos, pare um pouco para pensar. A que exatamente você se refere? Quando você pensa no melhor para os seus filhos. Quando você pensa, eu vou dar aos meus filhos o que eu não tive. Já é um padrão totalmente equivocado. Porque dependendo da avaliação que você fizer, isto pode significar uma mentalidade mundana, moldada pela cultura pagã e ímpia. Geralmente, quando alguém faz esse tipo de declaração, olha, eu vou dar para o meu filho tudo que eu não tive, ela pensa em termos do ter e não do ser. E esse tipo de declaração revela pelo menos dois erros aqui. Eu vou dar para os meus filhos tudo que eu não tive. Primeiro, demonstra uma falta do pecado, demonstra uma falta de contentamento e gratidão para com o Senhor. Você olha para a sua vida e você acha, eu não tive o melhor, porque o Senhor deu ou deixou de dar a você em termos de bens temporais. Você avalia isso e você esquece que as privações que você sofreu ajudaram a moldar o seu caráter. Então, quando você ouviu o não do seu pai, quando você passou uma privação, isso robusteceu o seu caráter. Você é o homem trabalhador, a mulher trabalhadora que é hoje, por causa das dificuldades que você teve. Você quer tirar isso do seu filho? É falta de contentamento, de gratidão. É falta de enxergar que mesmo as coisas que você passou diferentes. Eu não estou dizendo que se você teve uma educação ruim, você vai dar a educação ruim para os seus filhos. Não é isso. Mas eu estou dizendo que muito cuidado. Porque muitos pais passam para os filhos isso. Eu me lembro de uma filha, crente, que falou para a mãe, mãe, eu não quero ter filho, eu não nasci para ser mãe, porque eu vi o que a senhora sofreu quando criou a gente. A mãe disse, filha, que é isso? Mas talvez a mãe tenha passado isso para a filha. Meus irmãos, quando eu digo eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive, eu revelo falta de contentamento e gratidão. Mas eu revelo, em segundo lugar, uma inversão de valores. Porque eu meço a vida em termos da abundância de bens que eu possuo. E Jesus disse que a vida não consiste nisso. Até mesmo, parem para pensar, pais, junto comigo, até mesmo quando se pensa no que seria uma boa educação, pensa-se sempre em quê? Boas escolas, se possível uma escola particular. A gente pensa em boa educação mais como uma boa escola do que dar um bom exemplo para os filhos.
ter um tempo de qualidade com eles, e investir pessoalmente em sua instrução bíblica. E essa forma mundana de medir a vida é passada para os filhos imperceptivelmente. Olha, eu quero que você, minha filha, olha, faça faculdade, tenha profissão, não quero que você dependa de homem nenhum. Olha, eu dependi do seu pai, não quero que você dependa de homem nenhum. Eu quero que você tenha uma carreira e não ensina a filha a ser mãe, não ensina a filha a ser esposa. E a mesma coisa para os filhos. Os filhos, você está medindo a vida pelos bens, pelas conquistas. E cada vez que você repete essa declaração, pai, e cada vez que você demonstra maior preocupação com ter do que com ser, você está passando isso para os seus filhos sem perceber. Lembre-se disso, pai. Você não deixa para os seus filhos apenas aquela herança que você planejou conscientemente dar. Você deixa para os seus filhos também uma herança que você não percebe que está passando para eles. As atitudes que você tem diante dos desafios da vida, a forma como você reage às tentações deste mundo, os valores que você demonstra na sua prática de vida, como você lida com o seu trabalho e a importância que você dá para ele e dá para a família, como você lida com seus filhos no dia a dia, como você trata as coisas de Deus, como você cultua. Em tudo que você faz, mesmo que você não perceba, você está passando uma herança de valores para o seu filho. E essa herança é relacionada ao ser e não ao ter. A maioria das pessoas pensa em deixar bens para os filhos, mas não deixa para eles os princípios bíblicos de como se relacionar com esses bens. Pelo contrário, pela forma como supervalorizam as coisas desta vida, a carreira, a estabilidade, as riquezas, o conforto. Muitos pais acabam deixando uma péssima herança no que diz respeito a como se relacionar com esses bens. Foi esta, meus irmãos, a herança que Ló passou para suas filhas. Ele tinha uma integridade moral, preste bem atenção nisso. Ló não caiu na imoralidade. Então você pode ter integridade moral, mas as escolhas que ele fez passaram para suas filhas uma herança de valor mundano. Elas viram as escolhas que o pai fez ao longo da vida, e por isso Ló perdeu tudo e deixou herança para as suas filhas. Em herança para as suas filhas a forma como ele resolvia conflitos. Com boas intenções, mas utilizando-se de métodos carnais. E por fim nós temos a herança, o efeito Sodoma mais trágico foi sobre a mulher de Ló. Mesmo saindo fisicamente de lá, o coração dela, ela saiu de Sodoma, mas Sodoma não saiu do seu coração. Um coração intocado pela graça interior. E aqui eu faço minhas, eu me utilizo inteiramente nessa divisão do comentário do bispo J.C. Ryle, de um sermão intitulado Lembrai-vos da mulher de Ló, baseado em Lucas 17, 32, quando Jesus, falando da destruição de Jerusalém e da sua vinda, utiliza o exemplo de Sodoma e Gomorra. A mulher de Ló era alguém que caminhava na comunidade do pacto, mas cuja alma estava perdida para sempre. Ela se tornou o exemplo de uma advertência solene do Senhor Jesus. Ele, falando da segunda vinda, quando virá julgar o mundo, descreve o estado terrível de despreparo no qual muitos serão achados. E J.C. Ryle diz o seguinte: nos dias de Abraão e Ló, a verdadeira religião salvadora era escassa na terra. Ainda não havia Bíblia, não havia pastores, igrejas, credos ou mesmo missionários. O conhecimento de Deus estava limitado a algumas famílias agraciadas. A maior parte dos habitantes do mundo estava vivendo em escuridão, ignorância, superstição e pecado.
Talvez não houvesse um em 100 que contasse com tal bom exemplo, ou com tal convivência espiritual, tal clareza de conhecimento e advertências tão claras como a esposa de Ló. Comparada a milhões de criaturas do seu tempo, a esposa de Ló era uma mulher agraciada. Primeiro, ela teve um marido religioso, crente. Ela teve um homem crente como marido. Ela teve Abraão, o pai da fé, como tio através do matrimônio. A fé, o conhecimento e as orações desses dois homens íntegros não poderiam ter sido desconhecidos dela. É impossível que ela pudesse ter morado em tendas com eles durante tanto tempo, sem saber de quem eles eram e a quem eles serviam. Religião, piedade para eles não era nenhum negócio formal, era o princípio governante das suas vidas e a razão das suas ações. Tudo isso a esposa de Ló deve ter visto e conhecido. E este não era um pequeno privilégio. Conviver com um marido crente, presta atenção você que é cônjuge, marido de mulher crente, mulher de esposa de marido crente, mas não é crente ainda. É um privilégio. Mas diz J.C. Ryle, contudo, quais foram os resultados positivos de todos esses privilégios no coração da esposa de Ló? Nenhum. Nada. Apesar de todas as oportunidades e meios de graça, de todas as advertências especiais, mensagens do céu, ela viveu e morreu sem a graça de Deus, sem Deus, impenitente e descrente. Os olhos do seu entendimento nunca foram abertos, sua consciência nunca realmente foi despertada ou estimulada, sua vontade nunca foi verdadeiramente trazida a um estado de obediência a Deus, suas afeições nunca foram fixadas nas coisas lá do alto. A forma de religião que ela teve foi mantida por conveniência e não por um verdadeiro sentir. Era uma capa usada para agradar o seu marido, não por qualquer senso de valor. Ela fez como os outros ao redor dela na casa de Ló. Ela se conformou aos costumes do seu marido. Ela não fez nenhuma oposição à religião dele. Ela se permitiu ser conduzida passivamente por ele, mas em todo o tempo o seu coração estava em pecado diante de Deus. O mundo estava no seu coração e o seu coração estava no mundo. Nesse estado ela viveu, neste estado ela morreu. E J.C. Ryle termina advertindo a você que vive com crente, que tem uma família de crentes ou que tem um crente na sua família, aprenda que a mera posse de privilégios religiosos não salvarão a alma de ninguém. Você pode ter vantagens espirituais de todo tipo, você pode viver e gozar das mais ricas oportunidades e meios de graça, você pode desfrutar da melhor pregação e das instruções mais verdadeiras, você pode morar no meio da luz, conhecimento, santidade e boa companhia. Tudo isso é possível e, contudo, você ainda permanecer não convertido e estar perdido para sempre. Por isso Jesus diz em Lucas 17:32, lembrai-vos da mulher de Ló. Terceiro lugar, queridos, o efeito Sodoma não se dá só na vida de indivíduos. O efeito Sodoma se fez sentir, mesmo depois da destruição das cidades, na história do povo de Deus. Tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vemos uma palavra de Deus à igreja visível num determinado momento em que ela atingiu tal grau de abandono da fé, que é comparada a Sodoma. Sodoma e Gomorra, juntamente com as cidades da Campina, foram subvertidas, e até agora não temos nem as ruínas dessas cidades. Tudo se transformou numa terra árida, improdutiva, mas a mentalidade reprovável que levou Sodoma e Gomorra a encher a medida da ira do Senhor é a mesma que domina o nosso mundo. Como já no primeiro século alertava o apóstolo Paulo, e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, em Romanos 1:28. E mais, presta atenção, igreja, esse espírito pode seduzir até mesmo aqueles que professam o nome do Senhor Jesus Cristo.
Sim, meus amados, a Jerusalém, a igreja visível, pode de tal maneira se corromper a ponto de se tornar uma Sodoma. Ouçamos rapidamente o que o Espírito Santo diz por boca dos profetas. Em Isaías capítulo 1, do versículo 4 ao 17, você vai ver Isaías repreendendo o povo de Israel, o povo de Judá, por causa dos seus pecados. Ele chama os céus e terra para um oráculo de julgamento. No verso 2 ele diz: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai dessa nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Ele está falando para quem? Para Judá, para o povo de Deus. E olha o que diz o verso 9. Se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado alguns sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Se não houvesse 7.000 que não se dobraram a Baal, a gente já tinha sido destruído. Mas olha como ele fala no verso 10, para a igreja da época. Ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma. Está falando com a igreja, com Judá. Prestai ouvidos à lei do nosso Deus, ao povo de Gomorra. O povo de Deus pode se tornar como Sodoma e Gomorra. E em Ezequiel, no texto que nós já lemos, você lembra? Ezequiel está usando o exemplo de Sodoma e Gomorra e diz: Sodoma e Gomorra, tuas irmãs. Sodoma é tua irmã mais nova, e você fez pior. No verso 45, no verso 44, no verso 45, tu és filha de tua mãe, que teve nojo de seu marido e de seus filhos. Tu és irmã de tuas irmãs, que tiveram nojo de seus maridos e de seus filhos. Vossa mãe foi Eté, vosso pai morreu. A tua irmã maior é Samaria, que habita à tua esquerda com suas filhas, e a tua irmã menor, que habita à tua direita, é Sodoma. Em Apocalipse, capítulo 11, verso 8, João se refere a Jerusalém como a cidade que se chama Sodoma e Egito. O espírito de Sodoma, irmãos, adentra a igreja e se alastra através de falsos profetas e falsos mestres, que enganam almas incautas e contribuem para que seja infamado o caminho da verdade. 2 de Pedro, que é o texto que nós lemos, por que Pedro dá o exemplo de Sodoma? Ele está falando no contexto, é só você ler, de falsos mestres. Esses falsos mestres, eles se entregaram à dissolução. Ele diz que, assim como no meio do povo, no capítulo 2 de 2 de Pedro, surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até o ponto de renegar o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, e muitos seguirão suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Observe que no verso 6 ele usa o exemplo de Sodoma. Falsos mestres, que procuram alimentar a sua cobiça, que ensinam coisas falsas. Sodoma é um exemplo. Mas aqueles que se deixam enganar por esses falsos mestres não são inocentes. A Bíblia diz que eles têm coceira nos ouvidos. Eu quero concluir. O destino de Sodoma e Gomorra que conhecemos, irmãos, é utilizado na Escritura como uma advertência para a humanidade. Esta foi uma história verídica. E o próprio Jesus, em Lucas 17, se refere a ela como uma história real. E diz: assim também será na vida do Filho do Homem. Por que Jerusalém foi destruída? Porque rejeitou a Jesus. E lá em Mateus 10 ele diz: olha, se em Sodoma e Gomorra fossem feitos os milagres que entre vocês se fizeram, já teriam se arrependido. Estariam até hoje. E eu vos digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vós outros. Podemos dizer de Sodoma e Gomorra o que Paulo disse em 1 Coríntios 10, 11,
da história de Israel. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. A destruição de Sodoma e Gomorra mostra um padrão do juízo de Deus sobre o mundo iníquo. Por isso Jesus diz: lembrai-vos da mulher de Ló. Assim será na sua segunda vinda. E o próprio Pedro diz que, na segunda epístola, no capítulo 2, especificamente no verso 6, ele diz: reduzindo as cinzas a cidade de Sodoma e Gomorra, ordenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo a quantos venham a viver impiamente. E a minha aplicação aqui: eu queria que você examinasse seu coração. Nós teremos agora a ceia do Senhor. Será que você ainda não é um filho de Sodoma? Talvez não tenha chegado ao nível de perversidade, mas ainda não correu para o único que pode livrá-lo. Só existe um que pode livrar. Você lembra? Ló foi salvo porque Abrão intercedeu por ele. E quando Abrão intercedeu por Ló, ele se manifestou como um tipo de Cristo. Somente aqueles que estão debaixo do sacrifício substitutivo, expiatório e da intercessão poderosa de Cristo podem escapar do juízo que está para vir sobre este mundo. Corra para Cristo, meu querido. Converta-se dos seus pecados. Confesse Cristo como Senhor. Talvez você ande com crente, seja casado com crente, tenha pais crentes ou tenha filhos crentes, mas você ainda não assumiu um compromisso com Deus. Você vai esperar até quando? Você não sabe o dia de amanhã. Corra para Cristo. Segundo, aos que como Ló caíram no sedentarismo espiritual. A você a Escritura deixa eu deixo para você aquilo que a Escritura diz, aqueles que têm o joelho trôpegos e mãos vacilantes. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos, saiamos do sedentarismo espiritual. Desembarace-se do que pesa, do peso, das preocupações desse mundo e corra olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Terceiro, aqueles que, como a filha de Ló, aprenderam os valores distorcidos da cultura. Deus pode mudar os rumos das coisas. Foi o que ele fez com as filhas de Ló. Uma das filhas de Ló, a primogênita, teve um filho a quem ela chamou de Moabe. Se você olhar, os moabitas foram aqueles que seduziram os filhos de Israel à idolatria no caso de Baal-Peor. E os levaram ao castigo do Senhor. Por isso os moabitas eram proibidos de adentrar a congregação. Eles não podiam adentrar as assembleias solenes. Mas olha a misericórdia de Deus com Ló. Nós temos um livro dos livros mais belos sobre a misericórdia e benevolência de Deus, é o livro de Ruth. Você lembra? Quem foi Ruth? Foi uma moabita. E Ruth casou, se converteu a Deus, ao Senhor. Acompanhou sua sogra até a terra de Belém. Casou-se com um crente, agora ela mesma crente. Teve com ele um filho a quem chamou de Obed, que foi o pai de Jessé, que foi o pai do rei, de quem viria o Salvador. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 1, você verá na genealogia de Jesus, Ruth, a moabita. Esta é a misericórdia de Deus. Esta é a graça de Deus que pode mudar a história. Talvez o rumo da sua história já esteja distorcido e você viva algumas consequências, mas até agora Deus pode transformar a sua história. Você não precisa seguir com os valores de Sodoma. Em Cristo Jesus, a sua história pode mudar.
Aqueles que, como a mulher de Ló, andam na sua companhia, mas nunca se converteram. Que você se converta. Diz a Bíblia, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas. Que nos livrará das ruínas deste mundo. Que Deus se lembrará do sacrifício de Cristo. E é só por Cristo que nós podemos ser livres desse castigo.